Então, boa noite. Estamos iniciando o nosso, acho que é a quarta ou quinta noite já do curso de Teologia Bíblica aqui em Guarapuava. E temos alguns participantes de Cantagalo e Campo Grande e possivelmente outros lugares. E como eu já falei, eu desliguei o som de todos vocês para a gente não interromper o áudio de todo mundo lá em casa. E eu gostaria que, se de repente precisa fazer uma pergunta qualquer, só faz uma observação no chat. Lá embaixo tem um lugar de chat, você pode fazer uma pergunta. Mas eu vou provavelmente falar a maior parte do tempo hoje à noite. E chegando perto de 10 horas, quando estamos encerrando a aula, se você quer ficar um pouquinho mais e falar verbalmente e fazer algumas perguntas, fica à vontade. Alguns de vocês têm comunicado comigo no WhatsApp todos os dias, fazendo perguntas, e é meu prazer. Manda uma pergunta, eu vou fazer o meu máximo para enviar alguma coisa da Palavra de Deus para você avaliar, e vamos trocando ideias e aprendendo juntos. Eu gostaria que você tivesse a folha em mãos hoje à noite. Eu devia ter enviado por e-mail de alguma forma, mas o que eu vou fazer é compartilhar a tela com vocês. Acho que vocês estão vendo lição 3, o maior problema deve estar na sua tela já, se você está assistindo com vídeo. E nós vamos dar uma olhada nesta lição. E se amanhã, hoje à noite, você manda seu e-mail, só para me ajudar a lembrar, só manda o e-mail novamente, eu mando esta folha da apostila para vocês. Muitas coisas que eu vou falar hoje à noite não estão neste esboço simples que eu vou colocar nas suas mãos. Então, talvez você queira ter uma lápis, caneta, um caderno, um sulfite, alguma coisa para tomar anotações. Então, nós vamos aprender muita coisa hoje à noite. Vamos iniciar orando e pedindo as bênçãos de Deus sobre nós e nosso estudo e sobre este mundo que está em crise. Oremos. Nosso grande Deus e Pai, somos imensamente gratos que com sua presença em todo momento em nossas vidas. Mesmo em casa, sozinhos na quarentena, sabemos que o Senhor está presente. E agora, reunidos todos nós aqui nesta reunião de Zoom, somos gratos pela sua presença. Queremos honrá-lo, queremos aprender, queremos ouvir seus pensamentos que o Senhor deixou escrito na Bíblia. Queremos ler, compreender, colocar em prática, amando o Senhor e amando uns aos outros. E eu peço, Pai, que nos ajude todos nós com amor e carinho uns pelos outros, com humildade diante do Senhor. Nós podemos conversar sobre sua palavra e tomar passos em direção a Jesus e a vida eterna. Que o Senhor abençoe todos os alunos hoje, com seus corações abertos. Eu peço que o Senhor abençoe nosso mundo, protegendo nossas famílias desta crise, que todos possam ter saúde. Aquelas que já estão doentes, Pai, que o Senhor pode ajudá-los a recuperar a saúde. Peço que o Senhor abençoe todos que estão trabalhando nos hospitais, os enfermeiros e médicos e outros que estão cuidando. Eles estão cansados, alguns não estão nem trabalhando por medo, mas outros estão lá servindo, redobrado com o tempo. Eu peço que o Senhor cuide de cada um. Abençoe nosso estudo, tudo é para a sua glória. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Ok, nós temos na tela a lição 3, o maior problema. Deixe-me resumir o que nós já vimos até agora. E nós vamos fazer uma introdução, nós vamos estudar até 20 e 30, e depois talvez tirar um intervalo por uns 5, 10 minutos, o que você acha apropriado, e depois nós vamos continuar até 10 horas. E hoje nós não temos de desligar cada 40 minutos. Eu comprei o pacote para a gente ficar aqui a noite toda, se for preciso. Mas a gente conversa até 22 horas e a gente encerra. E se alguém quer conversar um pouquinho mais, em particular comigo, um grupo menor, fica bem à vontade. Nós aprendemos na primeira lição, a linha de tempo, que a Bíblia toda é sobre Jesus, capa a capa, Gênesis, Apocalipse, temos as profecias que Jesus está chegando no Velho Testamento para resolver o nosso maior problema. E no Novo Testamento temos as profecias cumpridas, e Jesus veio, e Ele morreu em nosso lugar.
A segunda lição que estudamos sobre João capítulo 1 foi sobre quem é Jesus, afinal. E nós vimos que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E de acordo com João 1,17, o nome dele é Jesus. E descobrimos que Jesus é o único que viu Deus. Ele é o único que tem o direito de falar sobre quem é Deus para nós. Então, nós devemos ouvir somente Jesus. Então, na lição que fizemos na semana passada, estudamos sobre a autoridade da Bíblia. Como nós vamos ouvir Jesus exatamente? Ouvindo somente a Bíblia, somente, especificamente o Novo Testamento. Porque nós não estamos seguindo mais Moisés, estamos seguindo Jesus. Então, Jesus veio no mundo e ele reuniu com 12 apóstolos. Ele explicou para eles na sua saída, em João capítulo 14 e 19, que ele vai sair deste mundo, mas o Pai vai enviar o Espírito Santo para eles. E o Espírito Santo vai revelar toda a verdade aos apóstolos. Chegando em Efésios 3, os apóstolos escreveram a verdade. Para entender é só ler. E na última página da Bíblia, Apocalipse 22, diz que nós não devemos acrescentar nada, nem tirar nada, para não ser castigado por Deus. Então, se queremos ouvir Jesus hoje, nós vamos ler a Bíblia e mais nada. Agora, o que Jesus quer falar exatamente? Quais são os pensamentos de Deus que Ele revelou pelo Espírito Santo aos apóstolos e eles colocaram por escrito na Bíblia? O que Jesus quer comunicar para nós? Há várias lições e nós vamos ver uma lição hoje e nós vamos ver outras lições até o final do curso. Jesus quer nos ensinar sobre pecado, quer nos ensinar sobre o reino de Deus, sobre a igreja, sobre salvação, sobre ser um discípulo, sobre o Espírito Santo em nossas vidas, entre outras coisas. Este é um bom começo só deste curso de teologia bíblica. Agora, nesta lição 3, o maior problema, para começar, abre suas Bíblias em Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1 tem uma leitura que não está na folha, mas eu acho apropriado para iniciar. Que Isaías capítulo 1, o povo de Deus é longe dele, então Deus manda uma profeta, 750 anos antes de Jesus nascer, para falar com a nação de Israel. E ele fala para Israel que esta nação tem um vírus, tem uma doença, todo mundo está infectado, é muito contagioso. E veja o que ele disse em Isaías capítulo 1. Ele diz, a nação pecadora. Este é o problema. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Porque insistem na revolta. E presta como ele descreve o pecado. A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo, do solo do pé ao alto da cabeça não há nada são. Somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos nem enfaixados, nem tratados com azeite. Nesta leitura, ele está descrevendo uma pessoa que tem a lepra. E alguém com a lepra tinha que ter uma quarentena, isolado da sociedade, porque só de tocar nas feridas abertas, contagioso, você é capaz de pegar a lepra também. Ele usou esta ilustração da lepra, de um vírus, de uma doença, para descrever o pecado, o maior problema de humanidade. Neste esboço, lição 3, começa logo em cima e diz logo no começo da Bíblia, em Gênesis 3, Deus revela como aconteceu o primeiro pecado. Você se lembra qual era o primeiro pecado? Eva cometeu. Ela desobedeceu a Deus. E logo em seguida, Adão
desobedeceu. Deus diz, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não faça aquilo. E por um bom tempo eles não fizeram. Mas um dia, com aquela livre-arbítrio que Deus deu, eles escolheram. E eles escolheram errado. E houve o primeiro pecado. O resultado foi que o relacionamento com Deus foi quebrado. Eles foram separados de Deus e foram colocados fora do jardim do Éden. Deus falou para eles em Gênesis 2, se você comer daquela árvore, vocês vão morrer. E eles morreram na hora, quando eles comeram da árvore. Eles morreram espiritualmente. Quebrado o relacionamento entre Deus e eles. Deus não pode conviver com o pecado. Ele tem que se isolar. Eles têm que se colocar na quarentena para ficar longe do pecado, como nós estamos. Nós estamos em casa saudável e isolado do vírus corona. Deus tem que se isolar do pecado. Então Deus colocou eles fora do jardim do Éden e fora de contato com a árvore da vida, e eventualmente eles morreram fisicamente. Então, quando Deus diz, no dia que comer, morrerão, não está falando de morte física, porque fisicamente não caíram mortos, mas eles morreram espiritualmente, afastados de Deus. Agora, o restante desta frase aqui em cima da lição, vocês estão vendo na tela, o resto da Bíblia trata das tristezas e as consequências e a solução do pecado, que é o maior problema da humanidade. Nosso problema maior hoje não é o vírus corona. Nosso problema maior é o pecado. Muito triste, muitas consequências. Algumas pessoas acham que eles podem pecar à vontade, não vai ter consequências. Está bem enganado. Consequências físicas vêm além da morte espiritual, como nós vamos ver na lição. Agora, eu quero te dar uma ilustração que vai nos ajudar a compreender a importância desta lição e talvez tirar o choque da lição um pouquinho. Algumas pessoas vejam a Bíblia que está me proibindo de tudo. Que ruim. Mas sabe, Deus proíbe algumas coisas com boa razão, porque Ele ama vocês. Abram suas Bíblias para 2 Coríntios, capítulo 4, e vamos descobrir por que Deus proíbe certas coisas. Até antes da leitura, deixe-me perguntar para vocês que são pais. Alguns de vocês têm filhos em casa, filhos pequenos. Por que vocês proíbem seus filhos de fazer certas coisas? Por exemplo, por que vocês proíbem seus filhos de tocar no fogão? Por quê? Sabe, nossos filhos não sabem, eles não entendem que o fogão está quente, vai queimá-lo, vai machucá-los, vai doer muito ao ponto de gritar de dor. Eles não têm a menor ideia. Vocês sabem como é nossos filhos quando eles nascem? E eu vou bater nesta tecla muito hoje à noite. Eu tenho um quadro branco hoje, um mini, não é como aquela da escola da Bíblia, mas está vendo este quadro branco? É pequeno, mas ele representa para nós hoje à noite a cabeça de uma criança quando eles nascem. Está tudo limpo, branquinho. E nós vamos escrever na cabeça deles. Eles não têm a menor ideia de nada. Eles não têm cabeça, eles não têm maus pensamentos, eles não têm malandragem, eles não sabem o que está certo e errado. Até tem uma passagem em Deuteronômio, que a gente leia daqui a pouco, Deuteronômio capítulo 39, diz que as crianças não sabem distinguir entre o bem e o mal. A gente vai ler isso, porque eu quero incluir ele mais tarde na lição. Mas as crianças não entendem que aquele fogão pode machucá-los. Mas o que acontece quando os pais viram as costas e saem da sala? As crianças estão vendo aquele fogo, aquela chama bonito e curiosos. Eles vão lá, a criança quer tocar tudo, e eles tocam.
E eles queimam sabedoria bem aqui. Queimado. E dor. E você sabe que eles tocaram, porque eles estão gritando de dor. E você já está lá colocando o dedinho na água fria para proteger. E eles vão ter uma cicatriz. Eles vão ter sabedoria queimado lá, que a criança nunca vai esquecer. Está escrito lá no quadro branco lá. Fogão dói. Está escrito lá, meus pais falam a verdade, pode confiar neles. Quando meu pai, está escrito lá, quando meu pai proíbe alguma coisa, é porque ele me ama, eu vou escutar a próxima vez. Então as crianças, eles começam a ficar um pouquinho maiores, eles estão chegando 3, 4 anos e nós falamos, não brinque na rua, você pode ficar atropelado. Eles não entendem, ainda está branco aquela parte da cabeça. Eles não entendem atropelamento e nós nunca queremos que eles entendam isso. Então, nós vamos ajudar eles a evitar queimar o dedo. Vamos ajudá-los a evitar atropelamento. Sabe o que a gente faz em casa? Eu tinha 3 filhos, criei eles, são todos adultos, todos casados, fiéis a Jesus. Mas sabe o que eu fiz quando eles eram bem pequenininhos? Eles queriam morder aquele fio elétrico. Eu dei um dorzinho no dedinho deles. Isso doeu. Melhor isso do que eles morderem e morrer por mastigar o fio. Ou, algumas vezes, eu usava a vara, eu esquentava o traseiro deles, não na cabeça, não nas costas, nenhum lugar para abusar uma criança, nem quebrar um osso. Simplesmente naquela almofada que Deus criou, onde o livro de Provérbios falou que quem não usa a vara não ama seu filho. Procure no livro de Provérbios. Mas eu esquentei o traseiro dos meus filhos para eles entenderem. Quando o pai fala não, é não. Então, depois, logo, 6, 7 anos, eles nunca pensavam uma vara de novo. Por quê? Quando o pai fala não, é não. Porque eles sabem que eu amo eles. Eu quero o bem-estar deles. Mas sabe, alguns pais não têm pulso firme com seus filhos. Deixam os filhos fazer o que quiser. E os filhos acabam se machucando. Pode imaginar pai e mãe no centro, numa avenida muito movimentada. O pai fala para o filho, não. O filho quer entrar no trânsito. Não é seguro, fico aqui. Mas o filho não sabe respeito, não sabe obedecer. E o filho simplesmente pula no trânsito. Ou ele morreu. Porque os pais não sabem criar seus filhos. Então, nós precisamos aprender como disciplinar filhos, que é uma outra lição em si. Se você tomar o tempo, anote na margem de sua lição, Hebreus, capítulo 12, versículos 5 até 11, diz que Deus disciplina os seus filhos. Deus disciplina quem ama. Então, é bom para a gente disciplinar nossos filhos. Mas pais não simplesmente proíbem certas coisas. Pais também vão incentivar seus filhos a fazer certas coisas. Tipo, escova os dentes. Dorme cedo, faz a tarefa de casa. A gente está motivando eles a fazer certas coisas. E às vezes os filhos vão dizer, eu lembro, minha filha com os 2 anos, com aquelas bochechas grandes e a fralda, ela colocou os braços aqui e ela diz, não. Então eu levo ela lá dentro e diz, você vai. Eu escovei os dentes dela, ela chorando, ela vai aprender que tem que escovar os dentes. Eu tentei explicar dentista, cárie, dor, agulha, furadeira, mas criança não entende, está branco o quadro branco deles. Eu estou escrevendo com palavras, mas eles não vão aprender até eles sentam lá na cadeira do dentista e sofrem a dor por falta de obedecer ao pai. Então, nós queremos incentivar eles a fazer a coisa certa, porque nós amamos eles. Agora, leia comigo, sua Bíblia está aberta em 2 Coríntios, capítulo 4. Veja, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. 14 até o final do capítulo. 2 Coríntios, capítulo 6, 14 para frente. Paulo, falando com a igreja estabelecida na cidade de Corinto, diz isso. Não. Como um pai, né? Não se ponham em julgo desigual com descrentes. Pois o que tem em comum a justiça
e a maldade? O que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Belial é um outro nome para Satanás. Que há de comum entre crente e descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei entre eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles, separam-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai. E vocês serão meus filhos, e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Fica bem claro nesta leitura que luz e trevas não se misturam nunca. Justiça e maldade nunca se misturam. Deus e pecado não se misturam. E onde está pecado, Deus não está. Pense sobre nosso mundo hoje. Deus falou em versículo 16 no final: habitarei com eles, andarei com eles, eu serei seu Deus. Deus quer andar entre nós. E onde Deus está, não há vírus, não há problema, não há consequências, não há tristezas. Mas onde Deus não está, uou! Nova York está sofrendo 60 mil com o vírus corona. Guarapuava não. Eu acho que nós estamos com mais bom senso de ficar longe de coisas ruins do que em Nova York. Que triste. Mas nós queremos Deus em nosso meio. Ele disse em versículo 17, saiam do meio deles, separem-se do Senhor. E veja ele falando no versículo 17, não toquem em coisas impuras. Você vai queimar a mão. Você vai queimar sabedoria bem aqui e vai doer pra caramba. Muita coisa. Mas veja o incentivo do versículo 17. Qual é o relacionamento que Deus quer conosco? O Todo-Poderoso Senhor quer ser nosso Pai. Ele quer cuidar de nós como filhos. Então, se nós queremos Deus como Pai, nós temos que nos separar da maldade. E o Pai diz, não toque, não faça isso. Sabe, nas leis do trânsito aqui no Brasil, está dirigindo na rua e tem uma placa que diz mão única, não entre. Proibido, mão única. Você fica irritado que está proibido subir a rua, ou você é bem grato pela placa? Ou eu estou grato pela proibição. Sabe por quê? Uma vez eu entrei numa dessas ruas, mão única, e não tinha sinalização, não tinha placa, e tinha uns 10 carros em cima de mim. Que perigo! Que bom que tem proibições. Porque Deus proíbe porque nos ama. Pais proíbe porque nos ama. O trânsito, as leis, é para nossa proteção, paz e harmonia enquanto estamos dirigindo. A lei do trânsito diz, não ultrapassa a velocidade. E tem câmeras por toda parte para nossa paz e harmonia. Nem todo mundo gosta das câmeras, mas sabe, se você ultrapassa a velocidade, especialmente onde crianças estão atravessando, vai tirar sua foto e manda uma multa e você vai ter consequência na carteira. Esta é a realidade. Agora, vamos abrir nossa Bíblia para 1 João, capítulo 3, versículo 4. E nós vamos ver o que a Bíblia descreve como o pecado. O que é pecado de acordo com Deus? 1 João é uma carta lá no final do Novo Testamento, pouco antes de Apocalipse. 1 João, capítulo 3, versículo 4. E vamos deixar a Bíblia definir o pecado. 1 João, capítulo 3, versículo 4. A Bíblia diz, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Transgressão da lei significa quebrar a lei. É fazer o mal. O pecado nós sabemos o que nós devemos fazer. E nós decidimos
fazer o contrário. Nós decidimos, diz 60 por hora, eu vou 80. Ou a placa pare, aquela de 8 lados, diz pare. Mas muitos chegam perto do cruzamento e olham e ninguém e simplesmente vão. Não parem. Eu tenho um desses cruzamentos perto da minha casa, na Saldanha Marinho, que no final, perto do GP Todos, para vocês que conhecem Guarapuava, eu vejo pessoas o tempo todo, eles não param naquela placa. Eu já vi homem de bicicleta atropelado minha plena frente porque alguém passou sem parar. É proibido e merece uma multa. E se alguém não obedece à lei, pessoas são capazes de morrer. A consequência do pecado é a morte. Nós sabemos disso. Mas a definição da Bíblia, o que é o pecado? É decidir fazer o mal. Agora, Tiago, capítulo 4, 17. Volta para a esquerda, uns 5 ou 6 páginas só. Volta para a esquerda, você vai ver 1º e 2º Pedro. E antes de Pedro, tem o livro de Tiago. Tiago 4, 17. E ele tem mais uma definição do pecado. Tiago 4, 17 diz: pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Qual é a definição aqui? Diferente. Ele diz, quem sabe fazer o bem e não o faz, comete o pecado. Esse é quando você sabe o que você deve fazer, mas você diz, eu não vou fazer. Eu devo adorar a Deus. Eu não. Eu devo amar o próximo. Eu não. Eu vou ficar na minha. Eu devo ajudar os pobres. Eu não. Sabe, a Bíblia não só proíbe certas coisas, a Bíblia também nos incentiva a fazer coisas. Tipo, crianças, escove os dentes. A Bíblia nos ensina a amar o próximo, amar a Deus. E se alguém diz, eu não vou fazer, a pessoa não fez nada errada, mas a pessoa não fez o que deve. E assim comete pecado. Vamos agora em Gálatas capítulo 5. Vocês estão vendo na próxima parte do esboço que diz quais são alguns pecados específicos. E nós vamos parar bem nesta passagem por um tempo e conversar bastante sobre nossa realidade no mundo. E depois a gente dá continuação. Gálatas capítulo 5. Está folheando no Novo Testamento, ele vem logo depois de Coríntios. Tá? Vai folheando, vai encontrar Coríntios bem no meio do Novo Testamento. É o próximo livro para a direita. Um bom desafio para vocês nas próximas semanas. Tenta decorar todos os livros do Velho e Novo Testamento em ordem cronológica. Então, quando alguém fala Gálatas, você já sabe onde está. Você está praticando bastante hoje. Manuseando sua Bíblia. Gálatas capítulo 5. Só para lembrar, o apóstolo Paulo está escrevendo para não uma igreja, mas várias igrejas na região da Galácia. E eles têm diversos problemas entre os judeus e gentios, cristãos, diferenças culturais. E conversamos sobre isso a semana passada. Mas em Gálatas capítulo 5... o apóstolo Paulo vai dar uma lista de pecados, de proibições de Deus para nosso bem-estar, porque Ele nos ama. Não é uma lista exaustiva, mas é um começo para hoje à noite. Em Gálatas capítulo 5, 19, eu vou ler de uma tradução um pouquinho mais moderna, e alguns de vocês têm uma tradução um pouquinho mais antiquada, e a gente vai analisar o vocabulário dos diversas traduções. Mas em versículo 19, o apóstolo Paulo falou para as igrejas da Galácia, ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual. Imagino que sua tradução mais antiga diz prostituição. Mas imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, uma tradução mais antiga diz lascívia, a idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez,
orgias e coisas semelhantes. Está vendo, não é uma lista exaustiva. E coisas semelhantes. Tem muito mais que Deus proíbe do que só isso. E diz, eu os advirto, como antes já os adverti, aquelas que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E este é o ponto de Deus. Quer herdar o reino, quer viver com Deus agora e por toda a eternidade, tem algumas coisas que você tem que eliminar da sua vida, ou você não pode ter um relacionamento com Deus, não pode viver eternamente, não pode participar no reino de Deus. Eu lembro quando meu pai criou nós 5 filhos. Eu sou o número 3 de 5. Meu pai criou a gente para ser homem com 18 anos. E com 18 anos ele diz, eis a porta. Então, com 18 anos, meu primeiro ano foi. Eu saí com 17 e assim por diante. Mas eu tinha um meu irmão em casa, chegou com 18 anos, ele queria ficar mais em casa. E meu pai disse, tudo bem, pode, mas seu quarto agora custa R$250. Bem-vindo ao mundo. Bem-vindo ao aluguel. A realidade, você é homem. Meu pai nos treinou em 4 profissões e com 18 anos nós sabemos ganhar nosso pão sem faculdade. Mas meu irmão queria ficar. Então meu pai diz, pode ficar, paga o aluguel, vai na igreja no domingo e na quarta, trabalha, chega antes das 10 horas, nada de besteira do mundo na minha casa. Esta é minha casa, eu estabeleço as regras, quero morar aqui, são as regras. E ele aguentou uns 3 semanas. E meu pai encontrou pornografia debaixo do colchão. Meu pai pegou ele fumando drogas, olhos vermelhos, bebendo alguma coisa com os amigos. E meu pai diz, não, isso não é permitido na minha casa. Eu vou te dar mais uma oportunidade. Limpa essas coisas, se arrepende e fica em casa. Ele durou mais algumas 2 semanas e lá vem com os olhos vermelhos, chegando depois de 22 horas. E meu pai simplesmente colocou ele na rua. Fora do jardim, como Deus fez com Adão e Eva, se chama amor. É uma disciplina. E ele foi colocado na rua. E ele sofreu. Mas sabe uma coisa? Meu irmão é um grande empresário agora. Ele é fiel a Jesus Cristo. E ele e meu pai amam um ao outro com maior respeito. Por quê? O pai amou ele com disciplina por falta de respeito de fazer a coisa certa em casa. Aqui em Gálatas 5, Deus está proibindo algumas coisas para o nosso bem e paz em harmonia entre pessoas. E tem uma lista de coisas. No verso desta folha, que eu vou passar por e-mail, ou na próxima oportunidade que estamos juntos na escola da Bíblia, depois do isolamento, eu vou passar a folha. E aqui no verso tem esta mesma leitura, vocês podem ver na tela. E eu tentei pegar aquela tradução João Ferreira de Almeida e tem esta lista: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme e assim por diante. Você pode ver a lista. E eu coloquei ao lado de cada um o que é o significado moderno. E, por exemplo, prostituição. É o comércio do amor sexual. E numa tradução mais moderna, colocou imoralidade sexual. Tem a próxima, impureza, que é imoralidade. Uma tradução mais moderna diz impureza. Relações sexuais fora do casamento. A terceira, lascívia. Uma tradução antiga, a ideia de sensualidade, ações indecentes. Por exemplo, pornografia, carnaval, piadas imorais e assim por diante. Eu gostaria de conversar um pouquinho sobre esses 3. Esses 3 são bem ligados uns com os outros. E nós temos problema muito grande sobre isso hoje em dia. E eu gostaria de conversar sobre diversos aspectos desses 3, só para nos ajudar a entender o que Deus está proibindo para o nosso bem-estar. Sabe, a relação sexual foi criada por Deus, até é o primeiro mandamento da Bíblia. Em Gênesis capítulo 1, Deus criou o homem, criou a mulher. O primeiro mandamento da Bíblia é: seja férteis, multiplicam-se. Eu te garanto, é o mandamento da Bíblia que todo mundo obedece, não é verdade? Mas algumas pessoas estão fazendo fora dos limites que Deus estabeleceu. Algumas pessoas estão na esquina vendendo seus corpos. Que triste. Isso não é a vontade de Deus. Muitas dessas moças que estão na esquina
estão lá por ser abusado por um tio, um pai, quando eram pequenos, e elas são quebradas por dentro e não sabem mais nada. Alguém precisa explicar para elas que elas têm valor, que Deus ama, para tirá-las daquela vida na rua. Mas, deixe-me falar um pouquinho sobre a relação sexual de diversas formas. Primeiro, a relação sexual criada por Deus é uma grande bênção. Tem muito prazer, foi criado por Deus dentro do casamento. Agora, antes do casamento, a Bíblia chama de fornicação. Fora do casamento com outra pessoa, além do seu cônjuge, a Bíblia chama isso de adultério. Ambos são errados. Deus colocou a relação sexual dentro do limite do casamento, porque é uma coisa muito bonita e vai abençoar sua vida. E com um parceiro, uma parceira para a vida toda, é uma bênção inexplicável. Eu casei virgem, eu casei com uma virgem. Somos casados quase 37 anos já, e nós não temos doenças, nós não temos culpas, nós temos uma coisa que fica mais íntimo cada ano. Inexplicável. E assim nós vamos criar nossos filhos. Nós criamos nossos filhos para casar virgem, para casar com virgens. E assim eles têm sido abençoados também. Agora, deixe-me falar de alguns outros bênçãos de Deus que exigem limites. Por exemplo, água. A água é uma grande bênção de Deus. Mata a sede, toma um banho, lava a louça, limpa o chão. Nós usamos água o dia todo. Muitos estão lavando suas mãos muito esses dias para evitar qualquer contato com o vírus que está passando por aqui. Mas água fora do limite, em quantidade fora do limite, pode matar você. Você pode morrer afogado. Tem limites. Que tal fogo? Fogo é uma grande bênção de Deus. Pode esquentar as mãos, pode assar carne na churrasqueira num domingo. Mas sabe, o fogo tem que ficar dentro da churrasqueira. Tem que ficar dentro do forno. Fora da churrasqueira, fora do forno, ele pode incendiar sua casa de madeira até o chão em 15 minutos. Fogo, grande bênção, dentro dos limites. E este é o ponto de Deus. Relação sexual, grande bênção de Deus. Dentro dos padrões do casamento. Agora, fora do casamento, Deus diz, não toque. Você vai se queimar. E vai te queimar feio. Deixe-me falar um pouquinho sobre quais são algumas consequências de relações sexuais fora do casamento, fora do padrão de Deus. Hoje em dia tem muitas doenças sexualmente transmissíveis. Tem HIV, tem AIDS, tem vários outros. Em 1980, eu tinha uns 16, 17 anos e você sabe quantas doenças existia na época? Quantas doenças sexualmente transmissíveis existiam na época? 5. Sabe quantos tem hoje? Mais do que 55 e a maioria são incuráveis. Se você vai deitar com prostituta e pegar alguma coisa, bem-vindo à vida estéril, bem-vindo a problema pro resto da sua vida, porque eles não conseguem tirar isso do seu corpo. E se você deitar com a esposa, ela vai ser infectada também. É uma coisa triste. Nós temos que ter cuidado. Eu lembro uma vez, eu estava estudando com um casal numa outra cidade, vários anos atrás. E este jovem casal diz que pode nos ensinar sobre Deus, pode nos dar aconselhamento sobre como casar. E eu falei para eles, se nós vamos estudar a Bíblia junto, nada de relações sexuais fora do casamento. Não vamos fazer nada, vamos fazer certinho, casar certinho, ótimo. Mentirosos. Essa é a realidade. Sabe o que aconteceu muito triste? Este jovem estava lutando no bairro um dia até sangrar os pulsos. Pegou AIDS bem aqui, deitou com a namorada. Ela engravidou. Adivinha quem está com AIDS? A namorada e o neném nasceu com AIDS. E ele faleceu esses dias. Que triste. Que triste. Não vamos zombar de Deus. Nós vamos fazer o que Deus
care. Eu vi que alguém levantou a mão. Deixe-me concluir esta parte um pouquinho. Eu sou capaz de interromper um pouquinho o assunto, mas deixe-me continuar com isso. Eu vou tentar lembrar quem levantou a mão. Talvez alguém pode fazer uma pergunta lá no chat, no lateral. Vocês podem ver embaixo da tela. Quais são outras consequências que as pessoas estão sofrendo hoje em dia? Nenês estão nascendo, sendo criados só pelo pai, ou só pela mãe, só pelo avô. E a criança fica criada da melhor forma possível, mas muitas vezes desequilibrado. Deus quer um pai macho, mãe com ternura, criar um filho equilibrado. E criado sem pai ou mãe, filho não é criado de forma que Deus quer. Outras pessoas vão sofrer a morte. Eu não sei se você já viu aquela jornal, a Tribuna do Paraná. Eu não tenho visto em vários anos. Eu vi muito no balcão da panificadora quando eu morava em Curitiba, mas eu nunca tomei o tempo de ler o jornal todo. Só de ver a capa, é um jornal que você pode torcer e ele vai sangrar. É só sobre morte e tem fotografias de pessoas mortas. E se você analisar no jornal, por que aconteceram essas mortes? Normalmente era alguma coisa com relação sexual, ciúmes, um outro namorado, inveja, achou que tal coisa aconteceu e pegou uma arma e adultério e assim por diante. Este foi o problema. Alguém se lembra do que aconteceu com Davi e Batseba em 2 Samuel capítulo 11 e 12? Davi, casado, decidiu deitar com Batseba, casada, e daqui a pouco matou o marido dela, ela engravidou, criança morreu. Muito morte acontecendo, muito, muito triste. Quais são outras consequências? Casamentos quebrados por causa de infidelidade, problemas psicológicos e emocionais. Deixe-me falar uma coisa chocante para vocês que são brasileiros. Vocês sabem o que mata as jovens brasileiras aqui no Brasil? O que mata as jovens brasileiras? Pense nisso. N coisas. Mas eu estou falando das duas coisas maiores no Brasil, que matam todos os dias. Eu não estou falando de drogas, eu não estou falando de bebida, eu não estou falando de acidentes de trânsito, eu não estou falando de assassinato. Eu estou falando de duas coisas que matam as jovens brasileiras todos os dias. E só ler, vai no Google pesquisar. Número 1, aborto. A jovem de 15 anos fica grávida fora do casamento, vai numa casa clandestina para ter um aborto, para os pais não saber, e ela morre na mesa. Ou, número 2, suicídio. Suicídio. Que feio. Sabe, a moça de 15 anos nunca tem sido abraçada pelo seu pai, não tem carinho em casa, e ela, com 15 anos, é carente. E ela vai namorando com um rapaz. E o rapaz, os homens só têm uma coisa na cabeça. E eles já têm mente para as mulheres. E eles querem relação sexual. Mas as mulheres estão, não, vamos casar, vamos fazer certinho. Sabe, para um homem, a relação sexual é mais um ato físico de prazer, mas para uma mulher é uma coisa muito íntima e emocional. É tão íntimo que mexe psicologicamente com ela. Então, o que acontece com os jovens? Um rapaz começa a manipular com mentira. Você deve provar seu amor para comigo. Se você não vai me amar, ele nem sabe o que é amor, mas se você não vai me amar, eu vou para outro. Então ela acaba se entregando, se oferecendo para ele. E depois que ele terminar, ele larga ela e já começa a namorar outro. E ela deu uma coisa tão íntima, que deve ser só dado no casamento. Ela deu para o rapaz, ele foi embora, e ela está arrasada, ela está quebrada emocionalmente. E ela sobe num prédio de 18 andares, e ela pula fora. Comete suicídio. Isso acontece todos os dias no Brasil. Pais, nós temos que criar nossos filhos e filhas com rigidez, mantendo longe
treinando eles como namorar apropriadamente na luz, aqui em casa, para conhecer uns aos outros, com o propósito de casar um dia e ser abençoado pelo resto da vida com esta grande bênção de Deus, mas não antecipar. Eu vi na revista Veja, vários anos atrás, que muitos pais brasileiros estavam convidando o rapaz para trazer sua namorada para dentro de casa, no quarto lá atrás, porque é mais seguro. Não é seguro. E esta proteção que muitos estão usando, estão descobrindo que não tem proteção. Na verdade, eles estão ficando com doenças, estão ficando grávidas. Sabe o que vai proteger o Brasil para a gente não tiver essas 55 doenças multiplicando por aí? Abstinência e casamento. É simples. Mas algumas coisas para a gente refletir. Eu estou falando sobre tudo isso porque hoje em dia todo mundo está falando sobre ficar e namorar. Eu sei o que eles estão falando. Estão na cama um com o outro. E alguém vai sair muito machucado, com doença, entre outras coisas. Jovens estão com 15 anos grávidas, como vão continuar o ensino médio? O rapaz não quer assumir e nosso mundo está com muitas dificuldades. Agora, enquanto eu estou tocando neste assunto, até antes de mudar, eu quero continuar no assunto, mas alguém levantou a mão, eu não sei se apertou por acaso, mas será que alguém tinha uma pergunta? Alô, sou eu. Ok. Pedro aqui de Curitiba, tudo bem, Ana? Tudo. Estou gostando bastante do teu curso e tem uma coisa importante também sobre o... Você ainda está lá? Alô, tá me ouvindo? Estou, até eu estou... Pode falar rapidinho, que nosso tempo é curto hoje, pode falar. Mesmo dentro do casamento tem algumas regras também, né? Coisas que Deus não gosta. Por exemplo, relação que ele fala que é inadequada da mulher com o homem. Isso aí eu acho que também é importante falar sobre essa situação. Até, sabe, este é um assunto que nós podemos conversar muito. E até, sabe, nós precisamos de um curso sobre casamentos. Eu ofereço um curso que se chama Eternamente Juntos. E talvez nós podemos marcar e usar este mesmo estilo de ensinamento na escola da Bíblia e conversar mais sobre isso. Mas hoje, se eu puder interromper, eu vou dar continuação na aula. Mas obrigado por alertar isso. Eu só sei que aquilo, entre o próprio casamento, é um outro assunto em si. Eu estou mais mostrando que Deus fala sobre o que Gálatas falou, o que está acontecendo fora. Mas muito obrigado por isso. Ok. Deixe-me mudar de marcha um pouquinho. Eu não sei se mais alguém tinha uma mão levantada ou não. E eu estou tentando deixar... Se eu não desliguei seu som, talvez você pode desligar seu som e assim não vai interromper uns aos outros. Ok. Vamos falar sobre um outro assunto bem ligado neste assunto. Abre sua Bíblia para Gênesis. Eu quero tocar num assunto sensível que para os homens faz muito sentido, para as mulheres não faz muito sentido. E é um assunto meio delicado e sensível, eu vou tentar tratar apropriadamente. Mas em Gênesis capítulo 3... nós sabemos que Adão e Eva, em capítulo 2, eram inocentes. Eles eram adultos, corpos humanos, mas inocentes como crianças. E eles corriam pelo jardim como nu. Não tinha vergonha, não tinha maldade, não tinha outras pessoas. Tudo foi só maravilhoso. Mas entrou no pecado, capítulo 3, eles conheciam a diferença do bem e o mal, e eles sabendo a diferença do bem e o mal, veja o que aconteceu em capítulo 3, versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Eu posso imaginar Adão colocando uma folha
embaixo e a mulher também, e talvez a mulher colocando algumas folhas aqui em cima e escondido atrás da árvore. Parecia que eles colocaram uma sunga e uma biquíni, mas eles estão tentando se cobrir de alguma forma, seus olhos estão abrindo. Mas depois que Deus explicou sobre os castigos e sofrimentos o que vai acontecer, veja o que Deus fez em capítulo 3, versículo 20. Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela será a mãe de toda a humanidade. Versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Eles não tinham roupas suficientes. Agora, vamos pular para o Novo Testamento e ver que o apóstolo Paulo tocou neste mesmo assunto. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. E vamos ver o que a Bíblia fala sobre como se vestir, especialmente para as mulheres. Especialmente para as mulheres. Ele diz em 1 Timóteo, estão lá bem no final do Novo Testamento, pouco antes do Apocalipse, você vai encontrar esses livros. Até se chegar no livro de Hebreus, volte para a esquerda, algumas 3, 4 páginas. 1 Timóteo, capítulo 2, nós temos o apóstolo Paulo, está escrevendo para um jovem evangelista que se chama Timóteo, e Timóteo mora na cidade de Éfeso, mesma igreja que recebeu a carta de Efésios. Ele é o pregador lá. E Timóteo precisa de algumas instruções. E Timóteo era o discípulo de Paulo por vários anos. Paulo treinou ele e agora Paulo quer dar mais instrução. 1 Timóteo 2, versículo 9. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição. E ele tem outras coisas sobre adornar e assim por diante. Muitos deles não era só um brinco aqui, uma aliança na época. Eles fizeram uma extravagância de cabelo com cheio de ouro e eles queriam chamar muita atenção para o seu exterior. Então Paulo foi corrigindo essa ideia de ser mais tranquilo, mais discreta na maneira de vestir. Mas eu queria destacar aqui, Paulo diz as mulheres, ele não fala dos homens, mas ele fala das mulheres que devem se vestir modestamente com decência. Por quê? Por quê? Nós vamos ler outras leituras daqui a pouco que vão destacar mais isso, tipo Mateus capítulo 5, 27 e 28, mas sabe, deixe-me começar. Primeiro, com esta leitura sobre vestir com modéstia, com decência. Dentro do Novo Testamento, dentro do Velho Testamento, não tem regras do comprimento da saia. Se é até o joelho, se é até o tornozelo, até o chão. Não tem regras sobre o comprimento da saia. Não tem regras sobre o comprimento da manga. Não tem regras na Bíblia sobre a altura do decote. Não tem. Mas ele fala modéstia, decência. Então eu quero te incentivar as mulheres a se vestir com bom senso. E muitas mulheres não entendem o que eu vou falar agora. Então nós homens que são maridos e pais, ou nós entendemos. E nós temos que ser responsáveis e ensinar nossas esposas e nossas filhas jovens a vestir modestamente com decência, com bom senso. Agora, do que eu estou falando? Deixe-me tocar um assunto tão delicado, tão sensível. Espero que eu faça apropriadamente. Mas homens e mulheres são totalmente diferentes quando se fala desta atração sexual uns com os outros. Esta atração, este químico entre homens e mulheres, Deus criou. É uma coisa bem natural. Mas, porque existe, nós temos que ter cautela com ele. Homens pensam de uma maneira, mulheres pensam de outra maneira. Homens são muito racional, mulheres são muito emocional. E ambos usam a metade dos seus cérebros. E nós temos que aprender, quando casar, passar tempo um com o outro e aprender a desenvolver o outro lado do cérebro. Irmãs, mulheres, eu vou ensinar vocês alguma coisa sobre o outro lado do cérebro, sobre razão, porque a diferença entre homens e mulheres. Homens são estimulados sexualmente pelo visual.
É por isso que as mulheres vão comprar aquelas roupas lingerie para tempo particular entre o marido e a esposa em casa, para se decorar, porque mulheres sabem que os homens vão se estimular visualmente. Agora, mulheres não são tão estimulados visualmente. Eu sei que tem uma certa coisa envolvida, eu não entendo tudo que a mulher pensa, mas mulheres não são tão estimulados visualmente. Elas são mais estimulados pelo tocar, pelo falar. Então, se um homem e mulher querem passar um tempo íntimo junto, o homem é como micro-ondas. Instantâneo, só viu ela, pronto. Agora ela viu ela não está pronta. Ela não está visualmente estimulada. Ela precisa, ferver a água. Precisa esquentar a água e demora. E ele tem que falar, ele tem que tocar durante o dia todo. Se ela vai ser estimulada. Sabe uma coisa diferente? Agora, por que eu estou levantando isso? Paulo falou para as mulheres se vestir com decência, com bom senso, com modéstia. Se uma mulher tem o decote dela muito baixo e está revelando partes do corpo que só o marido deve ver, ela não entende isso. Ela acha que ela está se refrescando no ar, é muito quente. O homem está olhando na parte bonita dela. Tem um livro inteiro escrito sobre isso no Velho Testamento, se chama Cantares de Salomão. É uma carta que qualquer um pode ler, mas eu recomendo que só os casados leiam, porque você vai ter que fechar os olhos. Enquanto Salomão está descrevendo a relação íntima com sua esposa depois do casamento. E ele fala sobre a beleza dela, os seios dela e o divertimento do homem para com a mulher. Então, por causa disso, as mulheres devem levantar o decote logo, já. Levanta o decote. Eu não quero ver seu decote aqui nem na tela do meu computador. Levanta o decote. Agora, mulheres não entendem isso. Mas homens entendem isso, porque Deus nos criou assim, estimulados visualmente. Mulheres devem ter cuidado e como eu falei, eu não estou estabelecendo regras aqui. Eu estou tentando ajudar vocês com bom senso. Vocês vão ter que decidir na sua casa. Mas algumas mulheres estão vestindo com roupa muito apertado. Parece que alguém pegou uma lata de tinta e pintou os leggings nela. Sabe, em março de 2017, a linha aérea United Airlines dos Estados Unidos proibiu qualquer moça subir no avião com leggings, com aquelas roupas bem apertadas. Eles disseram isso é indecente para os pilotos ver essas coisas, para os outros passageiros assistir isso. E uma pessoa que pagou a passagem, subiu no avião vestido assim, era proibido a entrada. Uau! Agora, muitos desses leggings que as mulheres estão usando hoje é muito apertado. Para as mulheres deve ser agradável, gostoso ir na academia, fazer exercício. Fique na academia com essas roupas. Quando sai da academia, coloque alguma coisa por cima. Porque mostra todas as curvas de uma mulher que vai estimular um homem. E a mulher é responsável pelos pensamentos pecaminosos que ele está tendo. Ele deve se policiar, ela deve ajudar por levantar o decote, talvez abaixar a saia um pouquinho, não mini saia, não shorts até lá em cima, não alguma coisa com mais bom senso. Ambos homem e mulher têm que ter bom senso em ter cuidado com isso aí. E assim a gente vai evitar imoralidade. Em Mateus 5, quando Jesus está corrigindo os homens, ele disse olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Ou porque ele está olhando? Porque ela está vestida não apropriadamente. Então temos que... Eu não quero criar regras, mas pense, mulheres, ter bom senso sobre isso. E se você não entende, fala com o homem, seu marido ou pai, ele vai explicar, porque homens entendem. Então nós temos que delicadamente explicar o que Paulo está explicando na Bíblia sobre vestir com decência. Agora, eu quero falar um pouquinho mais sobre este ponto. Ainda estamos falando de Gálatas, capítulo 3. Deixe-me voltar neste lista que estamos vendo.
estamos analisando esses três: prostituição, impureza, lascívia. E a razão que eu estou dando tanta ênfase para eles é porque hoje em dia, o que está acontecendo no Brasil e outros lugares no mundo, mas eu moro aqui faz 33 anos, então este é meu convívio, eu vou explicar onde eu moro. Mas muitas pessoas hoje estão morando junto sem casamento. Simplesmente ele namorando, ela namorar, quem morar juntos, começam a morar junto e não se casaram no cartório. Eles não estão casados, só eles são amigáveis, como eles falam, morando juntos. E a Bíblia chama isso de lascívia, chama isso de impureza, chama isso de fornicação. É errado. Algumas pessoas vão dizer, mas a lei brasileira está dizendo que está tudo bem. Tem uma lei lá no cartório que fala sobre a união estável. Eu sei que a lei união estável existe. Eu já li a lei inteira. Eu tenho a lei toda aqui no meu notebook para ler, se você quer ler. Poucas pessoas têm lido a lei brasileira. E a lei união estável fala: não é casamento. Não é casamento. Mas se o casal, depois de passar algum tempo junto, morando junto, quer no cartório, se você pode comprovar que tem morado juntos, você pode em 3 dias tornar ele em casamento. Do que o normal da entrada no cartório leva 30 dias para casar. Mais pessoas estão morando juntos, muitas vezes por falta de dinheiro. Se falta de dinheiro para você casar, fala comigo. Eu já ajudei tantos casais. Eu já paguei por tantos casais em Curitiba, Guarapuava, para ajudar pessoas a obedecer a Deus. Não deixe o dinheiro te impedir. A gente faz um vaquinho entre amigos para ajudar você a casar e fazer o que está correto. Mas por que existe a lei união estável? Esta lei diz: se um rapaz vai acolher uma mulher dentro de casa e eles vão construindo uma vida juntos sem casamento, e um dia ele decide jogar ela fora na rua e trazer outra moça para casa, a lei união estável diz que ela tem direito a 50% dos seus bens. Só isso. Esta é a união da lei estável. A união estável é para proteger a mulher brasileira contra malandros. Eles trabalhando junto, comprou uma casa, comprou um carro, seja o que for, daqui a pouco colocou ela na rua. É tudo meu. Não, 50% pertence a ela, mesmo que não estão casados. Mas nós devemos obedecer às leis do país e incentivar as pessoas a casar. A razão que eu estou levantando isso, porque pessoas que estão morando junto, eles não podem ter um relacionamento com Deus. Eles precisam se separar, ter um relacionamento com Deus, ou eles precisam se casar para ter um relacionamento com Deus. Mas não pode continuar morando e ser membro de uma igreja. Então, fica falando, eu não sei quais são as situações de todo mundo aqui hoje à noite, mas se vocês são 2 jovens, morando juntos, sem casamento, é uma boa ideia ir lá no cartório e casar. Uma coisa melhor ainda, faz um curso de prenupcial comigo, tipo autoescola, antes de casar, e assim eu vou te ensinar como ter um casamento de sucesso. Como autoescola ensina você a dirigir com sucesso. Sem autoescola, muitos jovens vão bater o carro, possivelmente se machucar ou matar outro. E muitos hoje que estão se casando sem preparo, sem informação de como ter sucesso, estão acabando em divórcio daqui a 2, 3 anos. Mas quero incentivar as pessoas a casar. Agora, eu sei que tem alguns jovens que estão morando junto e a moça está estudando a Bíblia, querendo formar um relacionamento com Deus, está vendo a situação, ela vai falar com ele e diz: nós precisamos nos casar, porque a Bíblia diz nada disso, não casar, fazer a coisa certa. Ele diz: não, eu não quero fazer isso. Eu não preciso um papel para comprovar meu amor para com você. Precisa mesmo, jovem, precisa aquela certidão de casamento como prova de um amor. Por quê? Se ele falecer de repente, acidente de moto, acidente de carro, ataque cardíaco, atropelado por um ônibus, ele morrer e ela está em casa com 2, 3 pequenininhos, se não tem a certidão de casamento, ela não vai ganhar a pensão da empresa para sustentar ela e as crianças até ela casar novamente. Não tem. Ela tem que comprovar que ela pertence a ele. Certidão de casamento. Nós temos vários papéis importantes no mundo. Título eleitor,
RG, CPF, carteira de motorista, certidão de casamento é tão importante. Dois jovens morando juntos não podem nem comprar um imóvel juntos sem a certidão de casamento. Se comprar juntos, só o nome dele ou o nome dela vai na escritura, não os dois. Tem que ter a certidão para comprar juntos. De repente compra no nome do um e ele joga você fora, você não tem nada. Aquela certidão de casamento é muito, muito importante. Eu tenho visto pelos anos vários jovens estão namorando com um rapaz, até morando junto faz alguns anos, querem se casar e ele não quer nada a ver com Deus. E ele começa a manipulação. Ela diz, vamos casar. Ele fala, eu ou a igreja? Eu ou a igreja? Começa a manipulação. Eu quero orientar a moça. Deus, Jesus, a igreja. Sabe por quê? Se você segue Jesus e larga dele, ele quer você, ele vai atrás e vai investigar e descobrir quem é Jesus e daqui a pouco ele está seguindo também. Mas se você seguir o rapaz, diz, ok, eu vou ficar com você e largar a igreja. Vocês dois vão para o inferno. Ele nunca vai se tornar cristão. Siga Cristo. Ele vem logo atrás. Eu já vi isso N vezes pelos anos. Jesus primeiro, o rapaz vem logo em seguida seguir também. Agora, deixa-me falar mais algumas outras coisinhas. Então, nós vamos mudar para frente na lição. Deixa-me levantar mais outra coisa que eu tenho visto pelos anos aqui. Sabe, nos anos 50, 60 no Brasil, divórcio era proibido aqui na pátria. Então, o que aconteceu entre muitos lares? Simplesmente cansou de um outro, seja o que for, separaram, começaram a morar com outras pessoas, ainda são legalmente casados, mas não tinha divórcio. Então temos todos esses novos lares formados sem casamento. Então passam alguns anos, 70, 80, o Brasil legalizou o divórcio. Mas temos todas essas pessoas que estão morando com pessoas, com novos filhos, novas famílias por 5, 10, 20 anos e eles não estão casados diante a palavra de Deus, eles precisam se casar. O que devemos fazer nessas situações? Bom, cada caso é um caso e nós temos que conversar sobre cada situação. Mas, se você é recém-separado de alguém, está começando a namorar com outro, sabe o que Deus quer? Deus quer que você reconciliar com seu cônjuge. Eu sou um médico de casamento. Eu posso te ajudar a resolver o conflito. Este era o amor de sua vida. Estão brigando e com egoísmo, ciúme, seja o que for, quebrado. E eu posso te ajudar a ter um lar como deve ser. Deus quer que você reconciliar. Mas eu sei que nem sempre essas situações podem ser reconciliadas. Muitas vezes a pessoa está com outro, tem um filho, você está com outro, tem 2 filhos e é impossível reconciliar essas situações. O que você pode fazer nessas horas? Vai no cartório, legalizar sua situação, legalmente divorciar desta pessoa, legalmente se casar com esta pessoa e agora vive o padrão de Deus por resto de sua vida, um homem por uma mulher por resto da vida. Deus oferece perdão e faz direito, mas só morando junto não está certo. A razão que eu estou levantando isso hoje, porque muitos casais se apresentam para mim como casados, tem uma aliança aqui, mas eles não estão casados lá no cartório. Eles simplesmente começam a morar junto e colocam uma aliança e tem essa aparência. Se não estão casados no cartório, eles não estão casados diante de Deus. Então eu quero levantar isso agora, porque no decorrer das lições vamos falar sobre formar um relacionamento com Deus. E você não pode formar um relacionamento com Deus numa situação que não está certo diante de Deus. Então, conversam entre si. Agora o rapaz vai ficar quieto, mas a mulher vai dizer, hey, nós precisamos casar, eu sabia que devíamos casar. Então vai no cartório e começa o processo e muitas vezes em 30 dias está resolvido. E se precisa uma vaquinha, a gente faz uma vaquinha para ajudar você, mas vamos fazer direito. É impossível alguém formar um relacionamento com Deus e continua
num lugar numa situação errada, precisa se arrepender primeiro. Mas alguém diz, eu tenho que nascer de novo logo. Não pode nascer de novo logo. Você tem que separar as camas, nascer de novo e não juntar as camas novamente até vocês estão casados. Esta é a solução que a Bíblia apresenta. Agora, vamos voltar para Gálatas capítulo 5 e tem várias coisas aqui na lista. Idolatria, este é culto prestado a ídolos, ou amor acessível por alguém ou alguma coisa, é qualquer coisa que é mais importante para você do que a Deus. É dinheiro, é seu caminhonete S10, é seu ídolo, ninguém toca nele, só eu ando nele porque... será que é seu patrão? Algumas pessoas dizem, eu não posso ir no culto domingo porque eu tenho que obedecer ao patrão. Ele vai me dar um salário mínimo se eu for lá. Se eu não for, o que eu vou comer? Que tal confiar em Deus? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Ele vai acrescentar as coisas. Deus garante te cuidar se Ele está em primeiro lugar. Leia Mateus 6, 25 até 33 em casa. Mateus 6, 25 a 33 em casa. E você vai descobrir que Deus pode tirar sua preocupação e providenciar o que precisa quando Ele é primeiro, não em segundo plano. Vai no culto, adore a Deus e deixe Ele cuidar de sua vida. Mas tem outras coisas aqui. Feitiçaria. Nós temos muito disso. Bruxaria, encantamento, uso de objetos destinados a predizer o futuro, jogos de búzio, horóscopo, leitura das mãos. Essa coisa é satânico. Tem poder lá, mas não é de Deus, e Deus disse, fique longe dessas coisas. Tem outras coisas. Inimizade, discussões, inveja. Eu quero que você tenha, eu vou tirar de você. Eu quero que você tenha, eu não quero que você tenha. Pessoas têm ciúmes, raiva, desarmonia, formações de grupos que dividem a igreja. Está vendo igrejas dividindo? Que triste. Deus quer a união das igrejas. E quando as igrejas são divididas, não é o que Deus quer. Jesus orou em João 17 que todos sejam um. E a única maneira de ser um é seguir a mesma lista de regras ao Novo Testamento e jogar bola juntos. Se alguém sai do Novo Testamento, acrescenta algo no seu louvor, faz alguma coisa que o Novo Testamento não fala, as igrejas se dividem. Isso se chama pecado. E tem outras coisas. Lá embaixo fala de bebedices. Bebedices, em nenhum lugar na Bíblia proibiu beber álcool. Nenhum lugar proíbe. Proibiu ficar bébido. Agora, eu quero falar para vocês, eu não bebo nada alcoólatra. Nem uma cerveja, vinho, eu não tomo. Eu sei que algumas pessoas tomam uma cervejinha de vez em quando. Tomam um vinho no Natal, alguma coisa de vez em quando. Eu não posso condenar você. Mas eu quero incentivá-los a ficar longe do álcool. Por quê? No Brasil tem a lei seca. Se você beber uma cerveja e dirigir um auto, você vai preso. Você não vai passar no bafômetro. Por quê? Porque o álcool dentro do seu corpo vai deixar sua mente lenta. Sabe, quando você está no trânsito, sua atenção tem que estar naquele espelho lá atrás, ou que está na frente, na velocidade. Você tem que ver a criança querendo atravessar a rua, o cachorro por aqui, o carro chegando aqui, o carro atrás. É muita atenção para dirigir com segurança. Mas com uma cerveja você está mais lento. Você não está bêbado, mas você não tem aquela velocidade que deve ter, e assim você atropela uma criança. Outra coisa sobre bebida, só um alerta para você. Como alguém se torna alcoólatra? Devagarzinho. Até alguns médicos falam para a pessoa estressada, vai para casa, toma uma taça de vinho toda noite para relaxar. Então ele vai para casa, toma uma taça, relaxe, e próxima noite é a mesma coisa por um mês. E daqui a pouco, depois de 1-2 meses de uma taça, ele está agitado de novo, porque aquele conteúdo de álcool não está ajudando ele a relaxar mais. Então ele começa a tomar 2 taças toda noite. Relaxado de novo. Por 2-3 meses até não tem mais efeito, então precisa de 3 taças. E daqui a pouco ele é um alcoólatra e nem sabe. Está fora de controle, não está pensando direito, ele está viciado.
para evitar o vício, talvez evita o primeiro gole. Vamos tomar outras coisas. Alguma coisa, mas vocês pensem com bom senso sobre a bebida. O último nesta lista é glutonaria, diz comer com muito avidez, também associado com orgias e festas imorais. Esta é uma coisa que aconteceu muito no primeiro século. Eu acho que muitos nem entendem o que é glutonaria. No primeiro século, glutonaria era comer muito, sair da festa, vomitar tudo, voltar na festa e comer mais, ir fora, vomitar tudo, voltar e comer mais. Glutonaria. É uma coisa feia. Mas, no final deste texto diz, e coisas semelhantes a estas. Que tal a gente, 8:30, que tal a gente toma um intervalo por uns 10 minutos para deixar vocês lavar o rosto, tomar um café rapidinho, e eu vou deixar a tela aberta aqui, e eu volto daqui a alguns minutos, e a gente até pode, se quiser, eu ligo as coisas, mas alguém levanta a mão, bate um chat lá e a gente conversa um pouquinho, talvez não. Que tal a gente tira um intervalo e a gente volta daqui a uns 10 minutos? Tudo tranquilo?